Fala, seus ratos de internet, bando de futuro milionário desse Brasil, beleza com vocês? É o seguinte, vídeo de hoje vou falar sobre ETFs ou em inglês ETFs, que significam Exchange Traded Fund. Então hoje eu vou explicar super detalhado o que são ETFs, o que significa essa sigla, quando você investe em ETF, você está investindo em quê, qual é o risco que você está correndo, quais são as vantagens, desvantagens, e como bônus eu vou explicar porque que eu acho ETFs uma excelente forma de se expor ao mercado de renda variável e por que ele é adequado para todo tipo de investidor, desde o mais iniciante até o investidor mais avançado, beleza? Então, chega de papo, vamos pro vídeo agora, mas antes, eu tenho certeza que esse conteúdo vai ser muito relevante para você, então dá um like aí, é o pagamento que eu peço a vocês por dar esse conteúdo gratuito. Quem quer rir, tem que fazer rir. Se inscreve no canal aí para ver mais outros vídeos, aqui eu falo de economia, finanças, investimentos, viagens também. Vamos embora pro vídeo. Fala aí, rapaziada, meu nome é Jorge Gonzaga e como eu já introduzi, vou falar hoje sobre ETFs. O que são ETFs? ETFs ou ETFs são Exchange Traded Funds. Eles são um fundo de investimento passivo. O que é que eu quero dizer com fundo de investimento passivo? Então primeiro eu vou explicar o que são fundos de investimentos ativos. Um fundo de investimento ativo, por exemplo, isso não é recomendação, XP Asset, Verde Asset, Dynamo, Alaska Black, Real Investor, Tarpon, todos esses são fundos que têm um gestor ou alguns gestores, tem uma equipe grande por trás e eles basicamente tentam fazer o que nós, pessoas físicas também, quando investimos no mercado, estamos fazendo. Eles tentam fazer stock picking. O que é stock picking? Stock em inglês é ações e picking é tipo selecionar. Então eles tentam selecionar as melhores ações do mercado, eles tentam selecionar as ações que eles estão vendo um grande upside, ações que estão baratas, ações de boas empresas, mas que o mercado não viu ainda. Então tem muita gente olhando para o mercado e querendo fazer stock picking. Eles são ativos, todo dia eles acordam, vão para o escritório lá e eles ficam todo dia comprando e vendendo ações, analisando o mercado, vendo onde tem grandes oportunidades. Por que eles fazem isso? Porque eles estão querendo bater o índice. Agora, o que é o índice? O índice nada mais é do que a média do mercado. Você já deve ter visto no jornal ou na televisão, em algum momento, as pessoas comentarem: ah, o Ibovespa caiu hoje, o Ibovespa subiu tantos por cento no dia de hoje. No pregão dessa semana, teve a maior queda histórica do Ibovespa, a maior alta histórica e por aí vai. O Ibovespa, ele é a média do mercado. Ele tem ali mais ou menos 70 empresas, que são as de maior liquidez, as de maior negociação na bolsa, e eles são mais ou menos a média do mercado. Se o Ibovespa sobe, não quer dizer necessariamente que todas as empresas subiram, ou se o Ibovespa cai, não quer dizer que necessariamente todas as empresas caíram, mas quer dizer que na média o mercado está subindo ou o mercado está caindo. Então quando esses gestores de fundo ativo estão fazendo stock picking, eles estão querendo ser melhores do que a média, eles estão tentando escolher as ações que estão dando a maior oportunidade de upside do mercado, na visão deles. Não existe uma verdade absoluta sobre isso, senão todo mundo está querendo comprar a mesma ação, e ao fazer isso eles estão querendo ter um desempenho de longo prazo melhor do que o índice. Eles estão querendo crescer percentualmente mais que a média do mercado. Os ETFs, eles são fundos de índices, eles são fundos passivos. Eles pegam o índice, por exemplo, ele pega o Ibovespa lá e fala: bom, quais são as ações que está no Ibovespa, que é a média do mercado? Eu vou montar um fundo aqui que eu vou dar um Ctrl+C e Ctrl+V no Ibovespa. Se eu tenho R$1 milhão, eu vou pegar esse 1 milhão e vou dividir proporcionalmente de acordo com a proporção do Ibovespa, 4% em uma, 3% em outro, 2% em outra, 0,25% numa última lá e por aí vai. Se o ETF é um fundo passivo que está replicando algum índice, ele está pegando uma cesta com várias empresas super diversificadas. Tem empresa boa e tem empresa ruim, certo? Certo. Mas na média, no longo prazo, o mercado sobe. Não tem nada de sexy nisso, porque você nunca vai dizer: ah, eu bati o mercado. Se você investe no ETF, você é o mercado. Você vai estar crescendo de acordo com o mercado ou caindo de acordo com o mercado. E como que o Ibovespa é formado? Eu vou deixar
imagem aqui na minha frente do site da B3, que ele mostra qual é a metodologia para selecionar as ações do Ibov. Repare, a B3 é apenas o balcão, a bolsa brasileira. Não é ele que é o fundo, não é nele que você está colocando dinheiro. Ele é apenas a empresa que está desenvolvendo o método estatístico para dizer o que é que representa as maiores empresas do mercado. O Ibovespa, teoricamente, ele representa a média do mercado. Agora, qual é o critério que vai ser estabelecido para dizer o que é a média? Quem determina isso é a B3. Aí vai um fundo de gestão passiva, recebe dinheiro de cotistas e compra ações na B3, seguindo o mesmo critério que a B3 determinou para dizer o que é o índice do mercado. Então, a cada quadrimestre esse índice é atualizado e a proporção também é atualizada, porque as empresas nesse índice elas vão ter pesos diferentes. Tem umas que vão ter um pouco mais, tem umas que vai ter um pouco menos. Pode até ser que daqui a 30 anos a conta, o critério para determinar o que é o índice Ibovespa seja o mesmo critério, mas isso não quer dizer que daqui a 30 anos as empresas serão as mesmas. Então, hoje aqui no momento que eu estou gravando esse vídeo, quais são as ações que estão compondo o Ibovespa e em qual peso? Eu vou compartilhar aqui agora em minha tela e vou mostrar a vocês a composição do Ibovespa. Como vocês estão vendo aqui, ó, a Vale do Rio Doce é a empresa com maior peso no Ibovespa, 10,45%, o Itaú é a segunda, 6,17%, a B3 é a terceira, a Petrobras a quarta aqui, 5%, depois Bradesco 4%, Petrobras, Magazine Luiza, Ambev, VEG, o VEG já está com 2%. Se eu for lá na última página, ó, você tem ali CVC, Hering, Eco Rodovias com 0,12%, 0,14%. Aí o Ibovespa, ele é um índice, o índice da média do mercado brasileiro. Várias empresas de gestão de ativos podem abrir um fundo que replica o índice. Por exemplo, o S&P 500, que é o índice americano, existe mais de um fundo que replica o índice americano. Os três mais famosos é o IVV da iShares, o VOO da Vanguard e a SPY. Todos esses três ETFs são fundos de índice que replicam o SP 500. Então quer dizer que os únicos índices que os ETFs conseguem replicar é o índice Ibovespa, o índice da média do mercado? Também não. O índice ele pode ser um método estatístico para representar vários setores do mercado. Por exemplo, existe índice só de setor de tecnologia, índice só das small caps, que são empresas com menor valor de mercado, índice de empresas do setor de construção, índice de empresas do setor imobiliário e por aí vai. Então, por exemplo, outro índice famoso no Brasil é o Small 11, que representa as small caps mais relevantes do mercado brasileiro. Small caps são empresas de pequeno valor de mercado. Aí não vai entrar Vale do Rio Doce, não vai entrar Itaú, Bradesco, etc. Eu tô aqui de novo filmando na tela do meu computador. No índice Small 11, aqui quais são as empresas mais relevantes? Ó. A Eneva entra com 5%, a Cogna com 3,39%, Bradespar, Qualicorp, Fleury entra com 2,84%. Fleury, inclusive, eu tenho na minha carteira, isso não é uma recomendação. Então você pode comprar também um ETF que replica essa composição do índice aqui. Os critérios que vão determinar quais são as empresas que vão entrar no índice já são pré-determinados. As empresas, a cada período de tempo, algumas entram, algumas saem. A composição muda, mas o critério estabelecido é o mesmo. Para ir um pouco para o exterior, por exemplo, eu posso mostrar aqui, eu abri no site da corretora austríaca, que é onde eu moro, eu abri alguns outros ETFs aqui, por exemplo, esse ETF é da Vanguard, que é uma das maiores companhias de fundo passivo do mundo. Eles têm aqui um ETF que representa o mercado europeu dos países desenvolvidos. Então, quando eu olho aqui, por exemplo, ó, ele tem aqui, está em alemão, mas qual é a composição da carteira em termos de setores? Consumo, finanças, setor de saúde, indústria, tecnologia, e aqui os percentuais do lado. E qual é a alocação de mercado em termos de países? Então, 23% no Reino Unido, 16% na França, 15% na Suíça, 15,3% na Alemanha, 6% na Holanda, Suécia, Itália, Espanha, Dinamarca, Finlândia, por aí vai. Outro índice famoso é o iShares do mundo. São empresas do mundo inteiro, não só da Europa, e empresas boas pagadoras de dividendo, de acordo com o critério do índice. O fundo só vai lá e replica esse índice. Então você pega aqui, ó, na composição,
Você vai ter empresas como Procter & Gamble, Roche, AT&T, Coca-Cola, PepsiCo, Cisco Systems. E aqui a distribuição, ó, 58% nos Estados Unidos, 8% no Japão, 7% na Suécia, 5% no Reino Unido. Até a Austrália está entrando aqui no bolo, com 1,79% das ações estão na Austrália. O índice mais famoso do mundo é o S&P 500, que representa as 500 empresas mais relevantes dos Estados Unidos. Então aqui, ó, por exemplo, no S&P 500, quais são as top 15 empresas do índice? São 500 empresas, mas quais são as top 15 empresas? Apple entra com 6%, Microsoft 5%, Amazon com 4%, Facebook 2%, aqui são as FANGs, Alphabet, que é o Google, 1,58%, Berkshire Hathaway, empresa do Warren Buffett, 1,55%. Já que são 500 empresas, se você olhar lá as últimas da lista, elas vão entrar com 0, alguma coisa por cento. E por que eu acho que ETFs são uma excelente forma de investimento para grande parte do público? Quais são as vantagens e também quais são algumas desvantagens? Bom, uma vantagem é que quando você vai investir por conta própria, você tem que fazer um stock picking, você analisar as empresas, porque você acha que certas empresas deveriam ter uma posição maior na sua carteira do que a posição que ela está no índice, porque você acha que você consegue bater o índice. Isso tem um custo de oportunidade muito grande, porque você vai ter que gastar algum tempo estudando as empresas, analisando o balanço, analisando os relatórios da empresa, gastando dinheiro com casa de análise para ler os relatórios que a casa de análise faz, etc, etc. E você pode estar errado, então você vai gastar muito tempo para talvez estar errado. Aí você fala, não, beleza, então eu não vou gastar tempo analisando, então eu vou investir num fundo de gestão ativa, ao invés de investir num fundo de gestão passiva, que é o ETF, que está apenas dando um Ctrl+C, Ctrl+V no índice e replicando o índice. Eu vou investir num fundo de gestão ativa. Quando você investe num fundo de gestão ativa, você tem a promessa do gestor ou da empresa de que eles vão conseguir te dar um retorno melhor do que o retorno do índice. Qual é o problema? Nem sempre eles conseguem. E digo mais, na maioria das vezes, os gestores de renda ativa não conseguem. Os fundos de investimento ativo, eles não conseguem bater o índice. Aí você fala, bom, então eu vou investir só nos gestores, nas casas de análise que conseguem bater o índice. O problema é que da mesma forma que você não tem como saber quais são as empresas que vão subir, eles também não têm como saber quais são as empresas que vão subir, e também você não tem como saber quais são os melhores fundos até que o futuro chegue e você veja quem foi vitorioso e quem foi perdedor. Jogar o domingo na segunda-feira é fácil, difícil é jogar o domingo no sábado. Além disso, a taxa de administração de um fundo de gestão ativa é bem mais alta, 1% ao ano, 2% ao ano, 3% ao ano. Isso atualmente é o valor do CDI, enquanto um fundo de gestão passiva, um ETF, ele está te cobrando 0,04%, 0,06%, é uma taxa muito menor, já que eles são passivos e que o trabalho dele é basicamente dar um Ctrl+C, Ctrl+V no índice, eles não precisam de cobrar tanto. Além disso, eles têm uma taxa de performance, que é, se eles baterem o índice, eles vão cobrar, além da taxa de administração, um percentual em cima do seu lucro. Eu vi uma matéria ano passado, por exemplo, eu vou deixar o link dessa matéria na descrição, e quando a matéria foi feita, fizeram um levantamento de que apenas 44% dos fundos de ações ativos bateram o Ibovespa em 3 anos. Ou seja, 56% não bateu. Então, se você investisse num fundo de gestão ativa, seria mais provável que você pagasse mais caro do que seria se você investisse no ETF e você não batesse o índice. Ainda tem o fato de que você tem um custo de oportunidade de analisar também a gestora. Porque quando você faz stock picking, eu concordo que o tempo que você vai demorar para analisar ações e empresas é muito mais demorado do que o tempo que você levaria para, pelo menos, analisar um fundo de gestão ativa e quais são as estratégias do fundo. Mas, mesmo assim, quando você investe no ETF, você praticamente não gasta tempo nenhum para analisar. Você não tem que ficar monitorando isso. Quando você investe no fundo de gestão ativa, você vai gastar um tempinho para analisar qual é o histórico do fundo, se eles trabalham alavancado, qual é o risco, qual tipo de estratégia, qual tipo de empresas que eles gostam de analisar, se aquilo faz sentido para você, se tem sinergia com o seu tipo de pensamento de investimento. E pode até ser que no fundo de gestão ativa você bata o mercado, mas talvez esse ganho a mais que você vai ter em relação ao índice não cubra os custos que você teve a mais, como por exemplo taxa de administração e taxa de performance, ou
pode até ser que cubra esses custos, só que quando você ajusta esse ganho ao risco, também não compensa. Talvez você tenha ganhado um pouco mais percentualmente, mas você correu muito mais risco, teve muito mais volatilidade e estresse no caminho. Não estou recomendando também que você não invista nada em fundo de investimento de gestão ativa. Eu, por exemplo, invisto em fundo de investimento de gestão ativa. Eu não vou dizer qual, mas acho que você tem que diversificar, botar em fundo de gestão ativa e botar em fundo de gestão passiva, que no caso é um ETF. Porque, às vezes, a maioria dos gestores ativos, eles são na média ou piores que o índice, mas de vez em quando aparecem alguns extraordinários aí do nível de Ray Dalio, Luiz Alves Paz de Barros, Luiz Stuberger, Howard Marks, Jim Simons, Peter Lynch. Quem sabe o fundo que você tem, se você faz uma boa análise, não tem como gestor esse cara fora da curva. Agora, a grande vantagem do ETF que eu acho é a simplicidade de investir no ETF. Se você comprar um ETF, um bom ETF ali que replica o mercado americano, por exemplo, você já está exposto às maiores empresas americanas, você já está super diversificado. Nas últimas décadas, por exemplo, o S&P 500 rendeu entre 8 a 10% ao ano. Isso é um rendimento muito bom, mesmo que seja um rendimento na média, mas se você pensar que a pessoa para investir no ETF do S&P 500 não gastou tempo, não precisou ficar monitorando isso, ela basicamente colocou no ETF lá e ela estava apostando na média do mercado americano. Daria muito errado se os Estados Unidos virasse o que a Coreia do Norte virou, o que a Venezuela virou, o que a Argentina está virando, se o país quebrasse, mas assim, esse risco você também está correndo se você estiver fazendo stock picking. Então, pela simplicidade dos ETFs, pela segurança, pelo fato de que você não vai ter um custo de oportunidade analisando ações, tendo que monitorar, tendo que se estressar com isso, pelo pouco risco que você vai correr investindo no ETF, pelo fato de você estar diversificado nas empresas mais relevantes, mesmo que tenham várias boas e várias ruins, na média do longo prazo você vai estar crescendo. Eu acho que ETFs são uma excelente forma de investimento. E quem concorda comigo também é Warren Buffett. Ele falou que para a maioria das pessoas físicas, o melhor tipo de investimento que existe é um ETF. Se você não quer entender de mercado financeiro, se você tem preguiça de estudar, tudo isso é justo, são sentimentos válidos do humano. Então ele acha que a maioria das pessoas deveriam investir no S&P 500 se você quer se expor ao mercado de renda variável. Olha aí Warren Buffett falando sobre o ETF do S&P 500. Yeah, I would say that in terms of the index fund, I would just take a very broad index. I would take the S&P 500 as long as I wasn't putting all my money in at one time. I think that the people who buy those index funds on average will get better results than the people that buy funds that have higher costs attached to them. The very nature of index funds is that you are saying, I think America's business is going to do well over, or reasonably well over a long period of time, but I don't know enough to pick the winners and I don't know enough to pick the winning time. There's nothing wrong with that. I don't know enough to pick the winning times. Occasionally I think I know enough to pick a winner, but not very often. If you are buying an index fund, you are protecting yourself against the fact that you don't know the answers to those questions, but that you think you can do well over time without knowing the answers to those questions. If you're a young person and you intend to save a portion of your income over time, I just say just pick out a very broad index, and I would probably use the S&P 500. That would be my recommendation. Charlie? Outra grande vantagem de você investir no ETF é que, por exemplo, quando você está fazendo stock picking, está querendo decidir quais são as empresas que são boas, as empresas que vão gerar lucro no futuro e que com isso o preço da ação vai subir, boa parte dessa análise é você estar próximo dessas empresas, é você conhecer pessoas que consumem produtos dessas empresas, é você consumir produtos das empresas, é você passar no shopping e ver se a loja está cheia, se a loja está vazia, se está vendendo, é você entender se ela está sendo uma empresa competitiva perante as outras. E se você, por exemplo, quer investir nos Estados Unidos, você já está em desvantagem no mercado porque você não está próximo das empresas como um americano está. Então, quando você investe no ETF, pela simplicidade, e você não precisa ter esse trabalho de estar próximo das empresas, de entender como que elas estão funcionando no seu dia a dia. Bom, pessoal, vou ficando por aqui nesse vídeo. Eu acho que eu já expliquei tudo que eu gostaria sobre ETF. Muito obrigado se você ficou até o final. Espero que eu tenha te ajudado. Espero que você tenha entendido tudo que você gostaria sobre ETFs, Exchange Traded Fund. Me conta aí embaixo se você já investe em ETF, se você teria interesse, se depois desse vídeo você vai começar a pensar em investir em ETFs ou não. Se você tem alguma dúvida ainda, escreve aí embaixo nos comentários que eu respondo, ou a depender do tipo da dúvida, eu posso até fazer um outro vídeo a respeito para responder a sua dúvida. Mais uma vez, muito obrigado. Se você não gostou desse vídeo, envie um e-mail para ninguém-se-importa-com-sua-crítica@gmail.com. Vou ficando por aqui. Espalhe a palavra. Um abraço e tchau.